Isso mesmo, Flamengo e Corinthians vão se enfrentar. O primeiro jogo é no começo de outubro, né? Dia 4, se não falha a memória. 4? Enfim, começo de outubro. Dia 2, acho. Uma quarta-feira, dia 2. Enfim, depois a gente checa isso direitinho. Não se sabe ainda de quem será o mando de campo do primeiro jogo. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Na outra semifinal, o Atlético Mineiro empatou em casa sem gols com o São Paulo. E com isso, o atual campeão está fora da disputa. O Galo vai jogar contra o Vasco. O Rio de Janeiro coloca 2 times na semifinal da Copa do Brasil, pode fazer a final, e colocou 3 representantes nas quartas de final da Copa Libertadores, com possibilidade de todos avançarem e com possibilidade de fazerem a final. Botafogo ou Flamengo contra o Fluminense pode ser uma final de Libertadores, ou seja, um momento muito raro no futebol do Rio de Janeiro nos últimos anos. Né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco ao mesmo tempo aparecendo com destaque nas competições nacionais e internacionais, não é algo que vinha acontecendo, né? Mas é o que estamos acompanhando nessa temporada. Né? E a gente vai conversar aqui sobre esse jogo, essa vitória do Flamengo por 1-0, a 14ª vitória do Flamengo sobre o técnico Rogério Ceni, que passou pelo clube e foi campeão carioca, da Taça Guanabara, da Supercopa e do Campeonato Brasileiro, mas quando é adversário, invariavelmente sai derrotado. É a 14ª vez que o Rogério enfrenta o clube carioca, o time rubro-negro, e perdeu de novo. Agora por 1-0, como acontecera no jogo de ida disputado na cidade de Salvador. Marcou muito forte, marcou no campo de ataque, muito bem nas transições defensivas e ofensivas, como na jogada do gol. Muito boa atuação do Luiz Araújo, inclusive defensivamente, desarmando. Ótima presença do Everton Araújo, fazendo desarmes, bloqueando jogadas do adversário, participando bem do jogo, dando uma certa segurança ali como um volante típico, né, jogando ao lado do Léo Ortiz, com mais qualidade no passe, claro. O Léo Ortiz, que é um zagueiro, que ainda tenta se adaptar ali a algumas situações na posição de volante, né, posicionamento, maneira que recebe a bola, quando recebe, como se posicionar e fazer o passe. É diferente de jogar como zagueiro, que você sai de trás com ela, né, especialmente na construção. Ele que é muito qualificado no passe, na qualidade do passe, quando tem a bola nos pés. Mas formaram ali uma boa dupla, foi uma boa escolha no lugar do Alan, que já há algum tempo não vem bem, e o Flamengo se saiu bem, com uma dupla de ataque mais veloz, sem o centroavante de referência, no caso o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, e o Arrascaeta aparecendo como um 9 na jogada do gol. Isso é muito importante. O Arrascaeta, que já jogou de falso 9, aparecendo, ele sempre é o atacante, né? Inclusive quando joga o Pedro, quando o Flamengo não tem a bola e tenta pressionar, os jogadores abrem pelos lados, Luiz Araújo e Gerson no caso, Pedro e Arrascaeta na frente. Hoje, sem o Pedro, Arrascaeta e Bruno Henrique ficavam à frente, ou seja, o time não mexeu muito na estrutura do time. Ele apenas mudou características e funcionou. E essa presença do Arrascaeta entrando como centroavante é muito importante, ainda mais na ausência de um típico 9, já que o Pedro está fora. O Gabriel entrou no segundo tempo no lugar do Arrascaeta, parece não ser nada demais com o uruguaio, ele parece ter sido mais precavido do que outra coisa, né? Sentiu alguma fisgadinha ali na coxa e pediu para sair. O Gabriel entrou, mas não conseguiu fazer muita coisa, foram 20 minutos, mais ou menos, acréscimos em campo, mas não teve uma boa participação. Jogou bem. Eu vi aqui alguns comentários de algumas pessoas ainda assim insatisfeitas. Vocês me desculpem, mas eu acho que é muita falta de noção da realidade. Vamos aqui recapitular os desfalques do Flamengo, talvez até eu esqueça algum nome que eu vou puxar aqui de cabeça, vocês podem até me ajudar. O Flamengo não tinha o Vinha, o Flamengo não tinha o Cebolinha, o Flamengo não tinha o Pedro, o Flamengo não tinha o Michael, o Flamengo não tinha o Dela Cruz, certo? O Flamengo não tinha o Pulga, não podia começar jogando, jogou terça-feira, viajou, como eles falaram, em horas e horas. O Varela viajou mais ainda, eu contei 7. O Flamengo não tem ainda, na Copa do Brasil, não tinha a possibilidade de contar com os 3 jogadores contratados agora, ali do Michael: Alcaraz, Alexandro e também o Gonzalo Plata. Contei aqui uns 10, né? Uns 10 desfalques. É muita gente, né? É muita gente. São vários jogadores, titulares, reservas imediatas, novas opções que não estavam à disposição, que estarão daqui para frente. E o Flamengo jogou os 2 jogos contra o Bahia, correu alguns riscos lá em Salvador, que é absolutamente natural, venceu, um jogo mais pragmático, e dessa vez o Flamengo não deu chance ao Bahia, o Flamengo venceu o jogo, o Flamengo criou mais oportunidades, finalizou mais, cometeu pouquíssimas faltas, foram 2 no primeiro tempo, por exemplo, e se impôs sem correr riscos. E o Bahia é uma boa equipe, tem investimento ali. O Bahia foi o clube que contratou, por exemplo, o Everton Ribeiro,
oferecendo a ele uma condição salarial muito melhor do que a do Flamengo. É o Grupo City, gente, não é um time qualquer. É um time bem montado, é um time com bons jogadores, um time muito técnico, mas que o Flamengo anulou. Se jogar dessa maneira, ganhar do Bahia com essa tranquilidade não está bom, então realmente eu já não sei mais. É claro que pode ser melhor, é evidente que se espera mais, especialmente quando todos os jogadores estiverem à disposição, quase todos, né, daqueles que ainda podem jogar na temporada, mas se encontrou boas soluções, o time conseguiu produzir, o Bruno Henrique mostrando que ainda pode ser útil, né? Disso eu nunca duvidei. O Gabriel, eu duvido, eu tenho dúvidas, melhor dizendo, de que vai voltar a jogar bem. Eu tenho dúvidas, não sei. O Bruno Henrique eu nunca tive dúvida. Não pode não ser o mesmo de antes, mas ainda ajuda o Flamengo, ainda colabora. Ele fez um gol e deu uma assistência, classificando o time. Então, eu acho que foi uma partida para o torcedor ficar bem satisfeito. Se alguém não está satisfeito, cara, aí realmente eu já não sei. Aí o que essas pessoas esperam? Talvez elas esperem algo que é impossível, sabe? Como se o time fosse algo avassalador, que passasse por cima de todo mundo. Realmente não tem loucura. Não tem sentido, é loucura isso aí. O Felipe Batista, falar em troca de técnico depois de uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o time está vivo em todas as competições, é uma coisa totalmente sem sentido. Eu não vou nem responder a sua pergunta aqui, tá? Pelo amor de Deus. É demais, é demais. O cara pode não gostar do Tite e tudo, mas não tem sentido, gente. É uma loucura. As pessoas elas não curtem nenhum momento da vitória do seu próprio time, eles só querem reclamar, ter razão e trocar de técnico, contratar jogador. Loucura isso aí. Loucura isso aí. Lucas, lembrando, tinha o Carlinhos também, 11, né? O Carlinhos seria uma opção para o comando do ataque, porque jogou pelo Nova Iguaçu. Obrigado, Lucas, está me lembrando aqui. Então, acho que eu contei 11 jogadores, né? Vamos lembrar de novo aqui, ó. Vinha, Pulga, Varela. 3 jogadores da defesa que não estavam à disposição para jogar, ou para jogar por alguns minutos, ou não podendo começar. Não podiam começar os 2 que serviram as seleções. 3 aqui. Cebolinha, Pedro, Michael, eu contei 6. Carlinhos, 7. Os 3 que foram contratados agora, 10. Está faltando um ainda. Enfim, 10, 11 jogadores, loucura. É loucura. Então, realmente, tem alguém aqui falando aqui, nome de técnicos, que, cara, o cara não tem noção do que você tinha. Cara. Que você tinha um time que fica trocando a bola, estilo Fernando Diniz, nem sempre é impetuoso. Teve momentos lá com o Betis, que ele fez uma temporada muito boa, enfrentando o Barcelona, o Real Madrid, vencendo alguns jogos contra os grandes. Isso são uns 2, 3 temporadas atrás, se fala a memória, mas não dá.